Paz do Senhor, meus irmãos. E exclusivamente, meu irmão, Eduardo Cardoso, se eu não me engano, ali do SAI, do CETEP, deixou um versículo que se encontra no Salmo 23 que diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é, o versículo está dizendo que nós teremos lutas, teremos vitória, nada nos vai faltar. Teremos de tudo nessa vida. Resumindo, eu quero falar um pouco do que aconteceu comigo em 1985. Na verdade, chegamos para trabalhar num povoado por nome de Bonfim de Ipirá. E eram 4 povoados, estávamos morando nesse povoado por nome de Bonfim de Ipirá. E lá eu conheci uma menina muito bonita, uma menina muito bonita mesmo. Ela não era cristã, eu já congregava, não era batizado, não tinha um certo conhecimento ainda, mas já ia para a igreja, me esforçava muito bem. E depois que eu comecei a gostar daquela menina, eu conhecendo os princípios, um pouco dos princípios da Assembleia de Deus, quando o obreiro passava, quando o pastor passava, eu sempre tentava me esconder. Mas a pergunta é, como se esconder daquele que tudo vê? Do pastor, das ovelhas, dos irmãos, nós podemos nos escondermos. Mas o Senhor Jesus, ninguém pode esconder. Eu sabia que a Assembleia de Deus não permitia, com base na Bíblia, não é com base em outra coisa, na Bíblia, relacionamento chamado jugo desigual. Paulo diz que jugo há, né, entre o ímpio e o cristão. Paulo chama-nos a atenção para isso. Então, e certa feita, ela me fez uma pergunta, entre eu e a igreja, é porque Paulo fala de comunhão. Qual a comunhão que há? Aí, essa fez a pergunta, entre eu e a igreja, o que você respondia? O que você escolhia? A minha resposta foi rápida, eu escolho você. Mas o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar grandemente. E eu procurei o pastor daquela igreja e conversei com ele. E ele sabiamente, o irmão Milton, que encontrei anos depois em Salvador numa convenção, nunca mais encontrei. Eu queria ter o prazer de reencontrá-lo ainda. Tudo que eu sei é o primeiro nome, irmão Milton. Naquele tempo, eu não sei nem qual é o cargo dele. Eu sei que ele pastoreava aquela igreja, tinha muita gente naquela igreja. E o que é que aconteceu? O que aconteceu? Deixa eu repreender aqui. Satanás está repreendido em nome de Jesus. Toda vida que eu vou gravar o vídeo, Satanás usa alguém dessa casa. Aí, ele me deu sábios conselhos, e depois que ele deu sábios conselhos, ele disse: ô irmão, você sabe que sou a igreja, ô Jesus. Dia seguinte, 25 de janeiro de 85. Fomos fazer as últimas correções de uma obra de eletrificação rural que tinha um tronco e 4 povoados. Uma linguagem muito conhecida na eletrificação rural. Essa parte da parte da cidade era mais da minha responsabilidade, montagem de transformadores para raios fotoeletromagnéticos, naquele tempo era. Então parte era da minha responsabilidade. Então, chegando naquele dia, na hora do almoço, depois do almoço, algumas pessoas foram para outro local e eu fui subir no poste de transformador, que naquele tempo não é como hoje. Hoje o transformador ele tem um suporte onde você bota os para-raios. Naquele tempo não, era um jogo de chave corta-circuito de um lado, das cruzetas, e do outro lado os 3 para-raios. E ali eu subi, pensando que a rede estava desligada. Vem aí o primeiro grande milagre. Você subir num poste transformador, com a rede toda ligada, a baixa tensão toda ligada, sem você saber, você não bater em nada. Subi e fiquei em cima do transformador, o transformador ligado. E eu não sabia. E como estava ventando muito, eu peguei com essa mão direita, naquela parte do cinto que nós chamamos de talabar. Que antes de ser bibliotecário, hoje eu sou bibliotecário, mas antes eu era eletricista de formação. Aí o que acontece? Eu estava ventando muito, eu segurei com a mão direita no talabar, que eu ia passar no posto, e com a mão esquerda eu segurei na fase B. Uma 13.80, você está usando nada. Foi um impacto muito violento. Sabe o que é um impacto violento? E como na eletrificação não tem nada, se eu tivesse batido com as costas da mão, eu poderia ter perdido o braço, sei outra coisa, mas
não ficava preso. Porque quem segura você, na verdade, não é a eletricidade, é o seu sistema nervoso, que é um sistema elétrico muito potente. Quando ele, nesse contato com a eletricidade, ele segura. Foi o que aconteceu, eu fiquei preso. Fiquei preso por vários minutos. Derreteu meu sapato, derreteu parte da camisa, me queimou dos pés à cabeça, estourou no abdômen, nas virilhas, nas duas pernas, com segundo, primeiro, segundo e terceiro grau. E eu fiquei ali raciocinando, eu perdi a visão. Meus pulmões pararam, o impacto foi violento, meus pulmões pararam. Então, a pressão dessa morte por asfixia era terrível. Parecia que meus olhos iam estourar. E aí teve o rapaz, Deus usou até isso, tem um cara na equipe que era muito experiente nessa área, correu desesperado para a alta tensão, para a entrada da cidade com um bastão de manobra chamado de bastão, para abrir as três chaves. Ainda tinha que seguir um protocolo, não podia chegar lá simplesmente e abrir a fase B, que eu podia cair em cima da baixa tensão ligada. Então tinha que desligar primeiro fase A, segundo fase C e voltar para a fase B. Enquanto isso, as pessoas já tinham arrumado lonas de caminhões, uns 20 homens lá embaixo, segurando a lona de caminhão, esperando que quando ele desligasse a fase B, eu caísse em cima daquela lona e eles segurassem. Mas eles estavam tentando tirar um corpo, porque estava fumaçando por tudo que era lado. E pegando fogo. E ali eles fizeram. Mas quando ele fez usou todo o protocolo lá, isso depois de vários minutos, porque não é uma coisa mecânica, tinha que descer e ir a pé até o lugar. Aí que ele abriu a fase B que eu estava presa. Eu disse, em vez de eu cair, na posição que eu caí, meu pé passou por entre aquelas duas cruzetas que seguram o transformador. E eu virei de cabeça para baixo. E ele veio de lá de baixo. Foi ele o mesmo que foi abrir na entrada da cidade, foi o mesmo que subiu rápido. Enquanto um subia para botar aquela parte do moitão lá em cima do poste, ele parou, eu pendurado de cabeça para baixo, e percebeu que eu estava sem respiração. Deu artificial a primeira vez, ele nem chegou a passar da minha cabeça, que eu estava de cabeça para baixo. Deu artificial a primeira vez, os pulmões não responderam. Deu a segunda. Na terceira vez, segundo ele, eu falei, estou vivo. Comecei a respirar. E aí começa as torturas. Primeiro, porque quando você fala 13.8 é os três fios juntos. Mas quando você não consegue pegar os três fios juntos, não tem como escapar. Mas quando você pega em um, não há divisões da carga, ela aumenta. Em vez de 4.300 e alguma coisa, ela passa para 7.900 volts. Essa era a carga que eu estava tomando. E ali começam as torturas. As dores é insuportável. Aí conseguiram me puxar para cima e depois soltaram. E aí começa em direção a Salvador. Até chegar em Pirá, 50 km numa Kombi, todo queimado. Dos pés até o pescoço. Naquela noite passamos por um antigo HGV. Do antigo HGV a empresa conseguiu na mesma noite. É uma transferência para o Hospital Espanhol, no tempo que o Hospital Espanhol estava no auge. 25 de janeiro de 85. Dei entrada naquele hospital e já fui direto fazendo uma plástica na mão, só que eu não percebi nada, não dava para ver. Ele não deixava perir. Todos os meus curativos eram feitos com anestesia geral. Era muito grave a situação. Eu fazia curativo segunda e sexta. Todos eles com anestesia geral. Durante 1 mês e 15 dias. Com 8 dias do acidente eu tive minha primeira hemorragia. Ninguém nunca me falou que o nosso coração só joga sangue até a altura do couro cabeludo. E aí quase que foi a minha morte. Na primeira hemorragia, eu não sabia ainda a situação dessa mão, que eu não tinha visto, os médicos não tinham deixado eu ver. Estava aquele processo todo, cheio de gás algodãoada, com aquela pressão toda. Mas era uma dor que, na verdade, indescritível, você não consegue fazer. E ali estava eu. Mas no processo hemorrágico, a dor foi embora. Se eu morresse naquele momento, maravilha, eu ia morrer sem dor. Então, pouco importava. Mas, sem experiência, eu botei minha mão para baixo, em vez de botar para cima. Quando o médico chegou, que era próximo a ambulatório, quando o médico chegou, estava no segundo pavilhão do Hospital Espanhol. Quando o médico chegou, que olhou nos meus olhos, disse, ele já não tem mais oxigenação nenhuma. Ele não tem sangue no tórax mais, tem mais.
Ligou para o banco de sangue e a moça desce desesperada. A moça me fura dos pés à cabeça. O pouco sangue que encontrou nas pernas. Não tinha sangue mais nas partes superiores. E o pouco sangue que encontrou ainda tinha carga elétrica. 8 dias depois do meu acidente, meu sangue ainda não tinha descarregado totalmente toda a energia. E com isso o sangue estava tão quente que na hora que a agulha fria tocava no sangue, o sangue coagulava. E não conseguiram naquela noite sequer uma pequena quantidade para descobrir o meu fator RH. E ele olhou, você não está sentindo nada? Eu disse, não. Ele disse, não se mova, você não tem. Ele explicou, o seu coração é uma bomba que precisa de uma quantidade de sangue, você não tem mais. Você não está sendo oxigenado agora. Porque você está consciente? Eu não sei. E ele disse, só tem uma alternativa para você. Eu disse, qual é, doutor? Ele disse, te amarrar de cabeça para baixo, para que o sangue que está nas pernas desça pela questão de gravitacional. E não mais, porque o seu coração não serve para isso agora. Você não tem sangue. Agora seria o sangue das pernas descer por uma questão de gravidade. E ali eu passei uma noite amarrado de cabeça para baixo. Tudo aquilo ali, ninguém consegue ficar quase 5 minutos preso numa carga de alta tensão, derretendo camisa, sapato, fumaçando tudo. E ele sai quase ileso, porque isso daqui não é nada diferente diante do que eu passei. Só anestesia geral, não sei quantas tomei. Curativo, gravíssimo, feito 2 vezes por semana, tudo com anestesia geral. Tive 3 hemorragias naquele hospital. Mas em uma delas o médico me ensinou, quando isso acontecer novamente, pegue a parte que está sangrando, coloque acima do couro cabeludo, que a hemorragia vai estancar por conta própria. E isso aconteceu na 3ª hemorragia. Na 2ª eu corri o risco e amarrei meu braço. Ele disse que eu quase que perdia. E na 3ª hemorragia eu levantei minha mão. Quando ele chegou eu tinha molhado, mas tinha parado. Tudo isso era Deus dizendo, Juraci, tu não podes fugir diante de mim. Não há quem possa fugir diante de mim. Então aqui estão as provas. Não tente escapar das mãos do Senhor. Você não vai conseguir. Eu queria ter tempo, na verdade, para relatar todo aquele processo de hospital, quase 1 ano de hospital. Porque a primeira cirurgia plástica eu fiz no dia 25 de janeiro. E a última no dia 20 de novembro. Mas eu estou aqui para dizer que Jesus é bom. Que Jesus é maravilhoso. E se Deus tem um plano na sua vida e se a sua chamada foi específica, não tente escapar. Jonas encontrou uma baleia. Eu encontrei um fio elétrico. Não deixe que isso aconteça com você. Pense nisso.